Olá pessoal, aqui é o Vitor Sobreira e hoje eu quero trazer para vocês 8 benefícios ou coisas sobre a leitura e o quanto isso pode mudar a sua vida. A primeira coisa que eu quero começar aqui é sobre os benefícios, tá? Alguns deles. Expande o seu vocabulário, tá? A leitura tem esse poder, né? Te acrescenta muito mais palavras, muito mais entendimento sobre palavras, tá? Expande mesmo o seu vocabulário, reduz o seu estresse, estimula a sua criatividade, olha aí, e a sua escrita melhora também 1000 vezes comparado com a pessoa que não lê. Esses são apenas alguns dos benefícios, tá, da leitura e o quanto isso pode transformar e melhorar a sua vida. Hoje é muito importante a gente saber falar, a gente saber escrever, né? Por mais que a tecnologia está aí, mas não substituiu nada disso. Tá? E isso, aí a leitura transformou isso em minha vida. Tá? Eu tenho ido português ruim, tá? Mas comparado ao que era antes, né, melhorou bastante. Eu comecei a ler assim que eu casei, né, tem mais ou menos aí, estou com 4 anos de casado, né? Então tem 4 anos que eu posso me chamar ali de um pequeno leitor. Antes disso, se eu tiver lido na minha vida inteira 2 livros, foi muito. Porque, infelizmente, no Brasil isso não é muito comum, nem tanto incentivado assim, principalmente nas classes baixas, né? Infelizmente, a gente acaba tendo essa falta de incentivo, né? Então, mas ao casar e tal, minha esposa ali já lia sempre, me incentivou, e aí a gente sempre sabe também, por mais que a gente não é tão incentivado assim, a gente sabe que é importante ler. E nisso eu comecei a buscar algumas informações e por aí e tal, e comecei, tá bom, vou tentar. Vou dar uma chance. E aí vem a primeira pergunta, a primeira coisa, né? O que ler? Nos meus estudos, eu entendi que a leitura é muito importante em nossa vida e pode mudar muita coisa. E aí, por esse poder mudar muita coisa, eu fiquei com o pé atrás e pensei, então não vou ler qualquer coisa, porque a leitura pode mudar muita coisa. E aí eu pensei, não, então eu vou ler, se é para mudar, eu quero 2 tipos de conteúdo que eu quero mudar. E aí, eu, hoje, desde aquela época, né, que eu comecei a ler, eu escolhi ler coisas sobre Bíblia e Deus e finanças e desenvolvimento pessoal, que são coisas que eu quero melhorar e que eu tenho algum problema. Então, foi esses 2 tipos de assuntos que eu escolhi ler. Então, é isso que eu falo para vocês. Antes de começar a ler, escolha o assunto, porque quando você começa a ler qualquer coisa, isso vai. E se não for assunto que você gosta, isso pode te desestimular, pode te fazer não dar continuidade, você parar e nem tiver tanto interesse assim. Porque eu era assim, eu não tinha interesse, eu não gostava e por aí vai. Mas eu entendi que eu não lia, porque sempre quando eu ia ler, eram assuntos que não me trazia prazer, não me trazia interesse nenhum. É tipo a gente na escola lendo o livro daquela matéria que você não gosta. Você acha horrível, você dorme, você cansa, você quer sair daqui, você fica inquieto. Por quê? Porque não te dá interesse. Aí, a partir do momento que eu comecei a ler, e aí eu pensei, não, vou ler o que eu gosto, e eu comecei a ler aquilo que eu gosto, eu achei incrível que eu estava querendo ler mais, me interessado naquilo e ganhando tempo ali, investindo naquilo, entendeu? Então eu pensei, opa, a leitura realmente não é qualquer coisa, tá? E então é isso. Pense antes de ler, pense no que ler. Escolha algo que você acha, né, ou que você acha que você possa gostar, ou então o conteúdo que você curte, entendeu? O assunto que você curte, busque isso. Físico ou online? O online hoje está muito em alta e tal, mas eu particularmente sou um pouco mais tradicional ali, tá? Eu gosto do físico, né? Um exemplo é este livro aqui. Por que eu gosto do físico? Teve um vídeo que eu estava assistindo e o rapaz disse que ele lê livros físicos porque cada livro que ele lê é um troféu para ele. Isso aí, quando bem antes de eu começar a ler, eu buscando sobre o assunto, né? Aí isso virou uma chavinha na minha mente. Porque eu sou um pouco competitivo e gosto, né, de troféu, de medalhas. E aí eu pensei, poxa, tá aí. Imagina com tantão de livros lidos, tantão de troféus. E hoje eu tenho aqui, né, vários troféus que eu já coleciono, né, e vários troféus de livros que eu já li. Então eu particularmente gosto um pouco do físico, tá? Já fui para o online, já tentei ler online, já li, mas não foi aquilo. É muita distração, né, e é um pouco difícil concentrar. Então, eu particularmente escolho o físico, tá? Sempre prefiro o físico. Se você se dá bem com online, tudo bem. Mas se você sempre que começa a ler online e não termina, vai para o físico. Faz o básico. Não fica tentando milagres, não. Faz o mínimo.
entendeu? Que vai dar certo. Só não pare, comece. Quanto tempo ou quantidade? Essa é uma pergunta boa também. Às vezes a gente começa a ler e, não, hoje eu vou começar a ler, eu sei que isso é importante, eu quero mudar minha vida. Sento aqui, pego este livro e quero ler ele todo. Não é assim, não vai funcionar. Você está, pega meu exemplo, há 24 anos sem fazer isso. E quero fazer, e quando eu começo, quero fazer isso de uma vez só, não vai rolar. Então, uma dica que eu dou, leia, comece talvez por um trecho. Vou ler um trecho todos os dias. Um trechinho. Todos os dias, um parágrafo, todos os dias. Ou então, vou ler uma página por dia. Um trecho é pouco, né, Vitor? Uma página. Então tá bom, então vou ler uma página por dia. Outra coisa, antes de comprar um curso de alguém, leia o livro dessa pessoa. Esse rapaz, né, do Benzuel aqui, novamente, ele não tem curso, mas ele tem uma mentoria. A mentoria dele, na época, para mim, era um pouco cara, hoje ainda é, mas ele tinha um livro. E eu pensei, não, mas eu gostei muito desse cara, muito dos conteúdos dele. Eu preciso, eu conheci no YouTube, então eu preciso entender alguma coisa dele. E aí, fui comprar o livro. Comprei o livro e achei maravilhoso. E aí uma coisa que eu queria dizer é, antes de você comprar um curso de alguém, que hoje está na moda, né, esses negócios de curso, então antes de você comprar um curso, busque conteúdo da pessoa no YouTube, ou então compre o livro primeiro. Porque o livro é um pouco mais profundo sobre a pessoa, sobre as ideias, sobre a ideia das pessoas, da pessoa, né? Sobre quem ela é e sobre o que ela defende ou o que ela quer falar e por aí vai. E bem mais barato que o curso, né? Então, antes de comprar qualquer curso, compre o livro da pessoa. E se realmente for aquilo mesmo que você deseja seguir, você vai comprar o curso. Se não for, você já vai entender e não vai ter perdido tanto dinheiro. Porque, infelizmente, né, os cursos hoje estão cada vez um pouco mais puxados e, tal, e o problema é a gente comprar e no final a gente nem gostar ou começou a fazer o curso e nem termina, porque o conteúdo não te levou para frente. Então, evite desperdícios. Um outro ponto, incentive crianças a ler. Isso é muito importante, porque eu entendo que se na minha infância eu tivesse mais incentivos à leitura, hoje eu acredito que eu seria uma pessoa melhor, porque a leitura faz isso, te faz ser uma pessoa melhor. Eu gosto de usar um exemplo, né, que é um primo meu que a gente cresceu junto. Ele lia muito mais do que eu. E hoje, nem hoje, no passar do tempo, ele sempre teve um português melhor do que o meu, né? Sempre teve, aparentemente, mais inteligente, sabe? Uma pessoa que lê muito, ela aparenta ser mais inteligente que outras. E, querendo ou não, isso é verdade, tá? Então, a leitura é importante. Então, incentive crianças a ler, seus filhos, sobrinhos, e seguindo aquela mesma lógica, né? O que ler para uma criança uns livrinhos da Turma da Mônica ou coisa parecida, entendeu? Mas incentive a ler, porque isso muda a vida, muda a vida. E fora os benefícios que eu disse, né? Controla a ansiedade, reduz o estresse, expande o vocabulário, estimula a criatividade, então incentive crianças a ler. Para finalizar, livros têm poder. Um exemplo, né? Foi esse livro que eu falei, me levou, olha, esse livro me levou a querer pagar minhas dívidas. Por mais que eu era uma pessoa que não me importava, ao contrário, eu vivia pedindo cartão de crédito. Porque eu fazia conta nenhuma e eu ficava pensando assim, será que tem um limite de cartão de crédito? Será que o quanto eu posso me endividar? Ou o quanto eu posso conseguir mais crédito? Então eu pedia em um, gastava, pedia em outro, gastava, pedia em outro, gastava. E até você endividado, você consegue, você sempre consegue cavar mais o seu buraco. Sempre consegue. E até que chega um momento que fica horrível a situação, né? Então pense comigo, livros têm poder. Este livro aqui me levou, né, a querer pagar minhas dívidas, as minhas contas, a dormir mais tranquilamente. E quando eu estava endividado, eu não me importava com aquilo, né, entre aspas, é, eu, entre aspas, estava tranquilo, né? Por mais que estava a vida um pouco sofrida e tudo mais ali, aparentemente estava tranquilo. Mas depois que eu quitei todas as minhas dívidas e eu comecei a analisar as duas coisas, olha que engraçado. Porque eu quitei a dívida, mas não tinha dinheiro, né? Ainda, né? Sou pobre. Mas quando eu analisei o Vitor pobre endividado e o Vitor pobre sem dívidas, o Vitor pobre sem dívidas dorme muito melhor e muito mais feliz do que o Vitor endividado pobre. Então, esse é um ponto da dívida.
né? Isso é um ponto do que o livro mudou na minha vida. E outra coisa, um outro exemplo que eu posso usar, bem clássico nos dias de hoje, a Bíblia são 66 livros, né? Hoje aqui no Brasil, quantas religiões não vivem pela Bíblia? Pessoas vestem um estilo de roupa por conta do que a Bíblia diz, come certo tipo de comida pelo que a Bíblia diz, vive pelo que a Bíblia diz. Olha o que um livro é capaz de fazer. Um livro sagrado, com todo respeito naqueles que creem na Bíblia. Tá? Mas olha o poder, o que eu quero trazer aqui é o poder que o livro pode fazer. Porque uma coisa que aparentemente é o papel, uma coisa pequena e simples, mas pode transformar a sua vida imensamente. A ideia do vídeo de hoje era esse, tá? A importância da leitura, né? Incentivar vocês a ler, a começar a ler, a continuar a ler, né? E conteúdos que façam diferença para vocês. Se curtiu, deixa seu like, comente, compartilhe e até a próxima. Valeu!